pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pro segundo capítulo do Coisas Que... Pra quem não assistiu o primeiro, eu vou deixar ele aqui pra vocês, corre lá pra assistir. E eu vou dar uma breve introduçãozinha pra quem ainda não assistiu o primeiro, que são coisas que eu andei pensando e que me fizeram refletir acerca da maternidade, né? O de hoje eu vou falar pra vocês coisas que eu nem imaginaria. A primeira coisa que eu não imaginaria é que eu seria mãe tão cedo. Para algumas pessoas eu posso não ter sido mãe tão jovem, né? A gente vê por aí mães com 14, 15, 16 anos. Isso é ser mãe muito jovem, mas, como eu já falei aqui em outros vídeos pra vocês, eu me considero uma mãe jovem, porque quando eu engravidei do Arthur eu tinha 23 anos, eu tava, assim, no ápice dos meus pensamentos e desejos de vida, e foi uma mudança muito drástica, tanto que foi essa mudança que deu nome ao blog e ao tudo, que é o de menina a mãe. E eu nunca imaginei que eu fosse ser mãe tão cedo, com 23 anos, engravidar do meu primeiro filho. Nunca imaginei. A segunda coisa que eu nunca imaginei é que eu teria um parto em casa. Eu nunca imaginei. Apesar de, depois do primeiro parto, aprender, buscar mais informações, nananana, saber da existência, mas eu também sabia do alto custo que essa escolha traz na nossa vida, eu não cogitava, assim, eu não imaginava, eu não cogitava um parto em casa. É lógico que eu sonhava com isso e eu nunca imaginei que eu um dia teria um parto em casa. E eu tive. A terceira coisa que eu não imaginava é que eu conseguiria amamentar por tanto tempo. Na verdade, desde que eu tive o Arthur, eu nunca imaginei que eu conseguiria amamentar. Isso era uma coisa tão surreal, tão assim, né, dentro da maternidade pra mim. Com o Arthur, tudo foi tão novidade pra mim, e eu tive tanta dificuldade no começo da amamentação com o Arthur, foi bem tenso, mas depois foi tão prazeroso, mas ele largou tão cedo que eu pensei que eu nunca fosse conseguir amamentar assim por tanto tempo. E tá aí Mateuzinho provando que eu consegui. A quarta coisa que eu nunca imaginei é que eu dormiria tão fácil. Eu falei pra vocês no outro vídeo que o sono mudou bastante na maternidade, e ele tá aqui de novo porque, assim, eu nunca fui uma pessoa que dormia tão fácil. Na verdade, eu sempre tive dificuldade pra dormir, eu sempre dormia muito tarde, eu me acostumei a dormir com televisão ligada, eu precisava fazer algumas coisas pra conseguir dormir. E depois que eu virei mãe, eu nunca imaginei que eu fosse encostar na parede e dormir. Mas isso acontece. E com bastante frequência. E a quinta coisa que eu nunca imaginei é que eu teria um filho loiro. Eu nunca imaginei isso. Na verdade, quando eu engravidei do segundo filho, a minha maior expectativa era pra saber com quem ele se pareceria, se ele se pareceria com o Arthur ou ele seria totalmente diferente do Arthur. E quando ele nasceu, a gente viu que ele era completamente diferente do Arthur, mas ele era loiro. E ele, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais loiro. E a gente nunca pensou que isso poderia acontecer. E isso é uma brincadeira que acontece entre família e amigos, e todos eles perguntam onde a gente foi arranjar essa loirice toda, e nem a gente sabe explicar. Na verdade, a gente tem parentes distantes, avós, aquela coisa mais distante, loiros, mas assim, pra um filho nosso, nós dois morenos, nascer tão loiro, tão branquinho, foi uma grande surpresa, e eu nunca imaginei. Então é isso, gente. Essas são as 5 coisas que eu nunca imaginei na maternidade. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo Coisas Que...